Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 16 de dezembro de 2017. O Papiro com os Segredos de Jesus. Um texto que complementa o relato bíblico da vida e do ministério de Jesus, permitindo acesso a conversas que ele teria mantido com o apóstolo Tiago, supostamente seu irmão. Pode ser a maior descoberta arqueológica de caráter religioso dos últimos tempos. Não suspeitávamos que os fragmentos gregos do primeiro Apocalipse de Tiago tivessem sobrevivido, afirmou Geoffrey Smith, um dos pesquisadores responsáveis pelo achado. Mas lá estavam eles, bem na nossa frente, disse Smith, que é professor assistente de estudos religiosos na Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos. Ele fez a descoberta no início do ano, junto com o colega Brent Landau, e ambos mantiveram sigilo até a reunião anual da Sociedade de Literatura Bíblica, em Boston, também nos Estados Unidos, em novembro. Esta nova descoberta é significativa por demonstrar que os cristãos ainda estavam lendo e estudando escritos extracanônicos muito tempo depois de os líderes cristãos os considerarem heréticos, disse Smith ao anunciar a descoberta. O termo extracanônico se refere aos textos gnósticos que ficaram de fora do cânone estabelecido pelo bispo Atanásio de Alexandria no ano 367 AC, após o Concílio de Nicéia, quando foram definidos os 27 livros aceitos como pertencentes ao Novo Testamento. O banimento dos textos gnósticos apócrifos, cuja autoria é atribuída aos cristãos primitivos, se deveu ao modo como eles retratam Jesus muito mais um mestre espiritual com a missão de espalhar conhecimento sobre o homem e o universo do que como Messias, o Filho de Deus. O material foi encontrado depois de 2 anos de pesquisas, junto aos mais de 200 mil documentos acumulados na Universidade de Oxford, na Inglaterra, desde as pioneiras escavações dos papirólogos Bernard Pine Grenfell e Arthur Surridge Junte, feitas em um antigo depósito de lixo em Gizeh, no Egito, a partir de 1896. Boa parte do que foi encontrado ali é formada por recibos de impostos, contratos de compra e venda e outros registros da vida cotidiana, mas há também textos literários e religiosos. Até então, os poucos escritos gnósticos que haviam sido preservados eram os da Biblioteca de Nag Hammadi, nome dado à coleção descoberta em 1945 na cidade egípcia de mesmo nome pelo camponês Mohammed Ali Samman. Eles estavam guardados dentro de potes de barro que foram selados e enterrados, possivelmente por monges dedicados a preservar os livros proibidos pela Igreja Católica. A técnica de preservação deu certo e os papiros ficaram protegidos por mais de 1.600 anos. Ensinamentos secretos. O mais interessante do documento encontrado entre os papiros de Oxford, claro, é seu conteúdo, com ensinamentos secretos que Jesus teria transmitido diretamente para o apóstolo Tiago, possivelmente seu irmão. Eles incluem revelações sobre o reino celestial, afirmam que o mundo material é uma prisão criada por um ser maligno e que o caminho dos humanos à vida após a morte era bloqueado por archões, entidades semelhantes aos anjos e demônios do Antigo Testamento. Referindo-se a Tiago como irmão, embora não materialmente, Cristo teria preparado o apóstolo para difundir seu conhecimento. A maior parte dos textos gnósticos foram escritos em copta, a língua usada no Egito principalmente entre os séculos 13 e 6, mas os fragmentos encontrados por Smith e Landau estão em grego. Uma hipótese levantada pelos pesquisadores é que se trate de uma espécie de material didático, utilizado para auxiliar os jovens egípcios no aprendizado do idioma. Duas características reforçam a crença: a caligrafia, bastante uniforme, e a separação das palavras em sílabas com uso de traços, um recurso que aparece frequentemente em manuscritos usados em contextos educacionais, segundo o pesquisador Brent Landau.
Seja qual for a explicação para o texto ter sido escrito em grego, trata-se da primeira cópia conhecida do primeiro Apocalipse de Tiago na língua de Homero. O ossário de Tiago. Assim que o engenheiro Oded de Golan, um judeu aficionado por relíquias, revelou a existência de uma arca com os restos mortais do apóstolo Tiago, e uma evidência de que ele seria irmão de Jesus, a autoridade de antiguidades de Israel tentou desqualificar o objeto. Primeiro, os peritos alegaram que a inscrição em aramaico Tiago, filho de José, irmão de Jesus, seria forjada. Depois, tentaram provar que apenas o trecho irmão de Jesus era falso. Passaram-se mais de 5 anos até que Golan fosse absolvido da acusação de falsificar o ossário de Tiago. No processo de 12.000 páginas foram ouvidas 133 testemunhas, entre elas, peritos em datação com carbono, 14, arqueologia, história bíblica, paleografia, geologia, biologia e microscopia. Até que Yuval Goria, um especialista em análise de materiais da IAL, admitiu que os testes microscópicos confirmaram que tanto a primeira quanto a segunda parte da inscrição têm a mesma idade do caixão, 2.000 anos. Com a absolvição de Golan, o ossário foi também reabilitado. Ele é considerado a maior evidência do parentesco entre Tiago e Jesus Cristo, o que a Igreja ainda não admite. Sobre a família terrena de Jesus, os evangelhos trazem as seguintes informações. Primeiro, a família de Jesus descendia de Davi, Marcos 12, 35, 37, Maria, sua mãe, Mateus 1, 16 e José, seu pai, Lucas 3, 23, 38, eram descendentes de Davi, e as profecias anunciavam que um filho de Davi se sentaria no trono eternamente. Isaías 9, 5. Segundo, sobre o parentesco com João Batista, Jesus era deste primo, provavelmente primo de segundo grau. Lucas 1, 36. E, terceiro, Jesus, o primogênito de José e Maria, teve 6 irmãos, sendo eles Tiago, José, Judas, Simão e mais 2 irmãs. Marcos 6, 3. Referências sobre os irmãos de Jesus podem ainda ser encontrados nos seguintes textos: Mateus 13, 55. João 7, 1, 9 e 10, 13. Atos 1, 14. E Coríntios 15, 7. Os evangelhos também trazem informações sobre quem eram os amigos de Jesus, os seus discípulos. Marcos 3, 13, 19, Simão, Lázaro, Maria e Marta. João 12, 1, 3. Compreendida a composição da família terrena de Jesus, a qual família se referia o mestre nos versículos selecionados no preâmbulo deste capítulo. Marcos 3, 31, 35, a terrena ou a espiritual. O contexto desta passagem evangélica dá conta de que Jesus falava à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegam ao local da pregação, e ainda do lado de fora, fazem-se anunciar a Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Jesus então respondeu àquele que lhe falava e anunciava a chegada de sua família: Quem é minha mãe e meus irmãos? Obviamente que Jesus não desdenhava de sua família, ao contrário, mais uma vez aproveitava a oportunidade para nos legar outro inovidável ensinamento. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, nos trazem, e de forma clara e objetiva, a real distinção entre uma e outra, as famílias pelos laços do espírito e do corpo. Vejamos. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho,
Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas, também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito, do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capitão 4, item 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe segundo o corpo nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Do livro Estudos Espíritas, de Valdo Franco, psicografia de Joana de Ângeles, PGS 175, 176, destacamos: agrupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins. A família, genericamente, representa o clã social ou de sintonia por identidade que reúne espécimes dentro da mesma classificação. Juridicamente, porém, a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida em comum, através de um contrato, dando origem à genitura da mesma espécie. Pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. A família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. A família é mais do que o resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos lianes da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na terra. Pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma.
As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e, muitas vezes, se dissolvem moralmente, já na existência atual. Do item 8, Cat.Shiv, de O Evangelho segundo o Espiritismo. A dissolução moral de muitas famílias ainda na atual existência decorre de mortes prematuras, desuniões, vícios, desvios de conduta e causas diversas provenientes do uso incorreto do livre-arbítrio. De todas as associações na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem os mais amplos créditos da vida superior. Daí, as fontes de alegria que se lhes rebentam do ser com as tarefas de procriação. Os filhos são liames de amor conscientizado que lhes granjeiam proteção mais extensa do mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. Na arena terrestre, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas nas esferas superiores se consagrem a resguardar e guiar aqueles companheiros de experiência, volvidos à reencarnação para fins de progresso e burilamento. A parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços preexistentes entre aqueles que lhe comungam o clima. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis, ante as leis do destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Do livro Vida e Sexo de Francisco C. Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 2, Família. Crônica do Amanhecer, de 16 de dezembro de 2017, por Feijão.